gente trouxe inicialmente o organograma da Pró-Reitoria para apresentar para vocês, que é algo, como vocês podem perceber, bastante complexo. O organograma ele está dividido, né, a Pró-Reitoria com todas as suas assessorias. Dentre essas assessorias, a CPPD, que é a Comissão Permanente de Pessoal Docente, que vai, aí, já a partir da Lei 12.772, ter atribuições muito importantes e muito ampliadas com relação à carreira docente. Então, a CPPD está aqui localizada como um órgão de assessoramento à Pró-Reitoria e também ao reitor. Dentro além das assessorias, a gente tem 4 coordenadorias dentro da Progep. A de administração de pessoal, que a Camila vai já falar um pouco sobre ela. A coordenadoria de qualidade de vida no trabalho, que fará parte do segundo momento de encontro, no caso, né, da Progep com os docentes. A nossa lá, que a gente coordena, coordenadoria de desenvolvimento e capacitação. E a coordenadoria de qualidade, de perícia e assistência, que é por onde vocês passam no momento do ingresso, né, que fazem a parte dos exames admissionais e depois os exames periódicos. Tá? Essa coordenadoria cuida da parte mesmo de saúde e talvez esteja também presente, né, no segundo momento de encontro junto com a coordenadoria de qualidade de vida no trabalho. Até porque os assuntos têm uma relação mais próxima, assim como o nosso tem mais relação direta com a CAPES. Por isso que a gente agrupou o encontro dessa forma. A Camila vai explicar aqui um pouquinho para vocês como é a estrutura da CAPES e o que cada uma dessas divisões faz e qual é a relação que a gente tem com elas. Eu quis trazer para vocês só um pouco da divisão da coordenadoria, para vocês terem uma ideia. A CAPES, como a coordenadoria de administração de pessoal, praticamente toda a vida funcional de vocês vai passar pela CAPES. Desde o ingresso de vocês, depois que vocês passam por todo o exame admissional, que assinam o termo de posse lá na CODEC, tudo isso desce para a CAPES para fazer a inclusão de vocês em folha de pagamento, as rubricas que vocês fazem jus, como incentivo à qualificação, não, retribuição por titulação, progressões. Então, começa aí e termina com a aposentadoria. Então, desde o seu ingresso até a sua aposentadoria, toda a vida funcional de vocês vai passar pela CAPES. Uma das divisões que a gente tem é a divisão de informação de pessoal ativo, que essa vocês têm contato praticamente direto e anual, porque é responsável por registros funcionais. Entre registros funcionais eu tenho cadastramento de férias de servidor, eu tenho registro de adicionais de insalubridade e periculosidade, registros de faltas, licenças médicas. Então, tudo que aconteça na vida funcional, afastamentos, que apesar de ser aprovado na CODEC, ele desce para o registro funcional para ser incluído no sistema de vocês. Então, tudo que aconteça durante a vida funcional de vocês fica registrado na DIPAT, certo? A DIPAP, que é a Divisão de Provimento de Aposentadorias e Pensões, que aí, no caso, é quando o servidor já vai se tornar servidor, no caso, inativo. Então, você vai ingressar com requerimento de aposentadoria junto à DIPAP. Então, vem os vários tipos de aposentadoria, tempo de serviço, aposentadoria por invalidez, e também é onde os pensionistas pleiteiam os benefícios também, né? No caso do falecimento de um servidor. A DIPAG, que é a Divisão de Pagamento de Pessoal Ativo. Então, ao longo da carreira funcional, qualquer lançamento de valores financeiros que venham a ser feito mensalmente para vocês é feito pela DIPAG, certo? A DPPAP, que é a Divisão de Pagamento de Aposentadorias e Pensões, que aí é a mesma função da DIPAG, mas para inativos e pensionistas. E a DIACE, que é a Divisão de Atendimento ao Controle Externo. Essa, praticamente, ela não tem contato direto com os servidores da universidade, porque é a nossa divisão de atendimento ao controle externo. Então, toda demanda que a gente recebe de Tribunal de Contas da União, de Controladoria de CGU e de auditoria interna da própria universidade, é administrado, é respondido e é demandado pela DIACE. Então, e também, no caso de demandas judiciais, como acontece
A maioria das nossas demandas judiciais são pleitos de servidores para conseguir algum benefício. Então, esse pleito acaba passando pela própria DIASSE, que é responsável por implementar e garantir o benefício de vocês. Coordenadoria de Desenvolvimento e Capacitação tem um número menor de divisões, mas também é uma complexidade. Então, a gente tem lá a DIFOP, Divisão de Formação Profissional, que cuida da capacitação, tanto do servidor técnico administrativo como do docente. Eu trouxe aqui depois para mostrar para vocês o portfólio de cursos, né, que a gente oferta, e dentro desse portfólio de cursos tem ações voltadas especificamente para a carreira docente. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais na frente. E cuidamos também, eu trouxe aqui para informar para vocês que a gente tem um banco de instrutores. Então, quem de vocês, além das suas atividades cotidianas de sala de aula, se interessar em ministrar cursos dentro do nosso programa de capacitação, a gente está aberto para receber tanto as propostas, a gente vai mandar nesses dias um ofício divulgando qual é o modelo do projeto, para que vocês venham a ser instrutores das nossas ações de capacitação, certo? Depois a gente também vai fazer uma interlocução através da Tatiana, dizer para vocês quais são as ações do nosso plano de capacitação que são contadas para vocês como atividades e horas para o projeto Casa. Temos também a divisão de concursos e provimento, que é aquela divisão com a qual vocês têm o contato direto, né, após a aprovação no concurso. São convocados, apresentam a documentação e até a data da posse, é a equipe lá da Marta, da Socorro, Cristina, né, que tem aquele contato mais próximo com vocês. Então, lá na DICOM, eles cuidam dos concursos, né, para professor efetivo e as seleções para professores substitutos e visitantes. E cuidam do processo de admissão e contratação desses temporários. Então, até o momento que vocês tomam posse, isso é assunto da DICOM. Depois começa a vida funcional e aí entra a divisão de movimentação, dimensionamento e movimentação. Essa divisão, ela cuida do banco de vagas, a gente tem um banco de vagas docente, a gente tem um banco de vagas técnico-administrativo. Isso é uma especificidade do MEC, porque o MEC é o único ministério que não precisa de autorização do Ministério do Planejamento para fazer concurso. Então, foram criados os bancos de vaga, tanto de técnico como de docente, e a gente tem a liberdade de, surgindo uma vacância decorrente de aposentadoria, de exoneração, falecimento, a gente já tem automaticamente como fazer a reposição da vaga, sem necessariamente pedir essa autorização, como os outros ministérios têm que fazer. Então, o MEC tem essa autonomia em função da autorização do Ministério do Planejamento. Então, a gente tem esse banco de vagas, e esse banco de vagas ele é controlado para abertura de novos concursos ou um dos tipos de movimentação docente, que é a redistribuição ou a remoção. Um docente do campus da UFC em Sobral está querendo vir para Fortaleza. Aí se aplica a remoção, porque é dentro do próprio quadro da UFC. Então, a gente pega, faz aquela negociação que passa pelo CEP, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a respeito da permuta da vaga. Então, o docente vem, se apresenta a um departamento X em Fortaleza, esse departamento tem interesse em trazê-lo, esse departamento tem uma vaga no banco, e oferta para que Sobral receba aquele código, faça um concurso e libere aquele docente para ser removido para Fortaleza. Então, esse é uma possibilidade de movimentação do docente. E as outras movimentações são a redistribuição, a cessão e a colaboração técnica. Redistribuição, qual é a diferença? Você é docente da Universidade Federal do Ceará e você tem interesse em ir para outra IFE, Instituição Federal de Ensino, no Brasil. Então, você vai através de um processo de redistribuição, que é a saída de um quadro de pessoal da UFC para outro quadro de pessoal, de outra IFE. Então, a possibilidade de movimento é a redistribuição. E aí também precisa que exista a contrapartida de um código de vaga.
Então, quem tiver interesse de ir, ou tiver alguém que queira vir para a UFC, a negociação vai ser sempre a permuta de um código de vaga. Inclusive, tivemos esse ano muitas movimentações de docentes em função de redistribuição. Cessão, você pode ser cedido para exercer funções comissionadas, ou seja, para que você seja cedido, o requisito é que você vá receber um cargo em comissão, uma gratificação. E aí a universidade cede temporariamente, né, aquele servidor, docente ou técnico, e a gente não tem a reposição da força de trabalho através de concurso, só através de reposição de substituto. E um outro movimento é a colaboração técnica, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é a possibilidade de você desenvolver um projeto de colaboração numa outra IFE por 4 anos, ou junto ao MEC pelo período de 1 ano. Tá? A gente vai falar mais na frente. E, por fim, a divisão de carreira e avaliação de desempenho, que vai trabalhar. Digo vai trabalhar por quê? Porque as resoluções eu inclusive coloquei aqui a observação, as resoluções com relação a regime de trabalho e progressão na carreira, elas acabaram de ser aprovadas. As resoluções com relação à avaliação de desempenho estão em fase, o texto já foi finalizado ontem e elas já vão entrar na próxima pauta de votação no CEP. Então, essa divisão vai ter um trabalho mais próximo, né, com os docentes a partir da aprovação dessas resoluções. Por enquanto, o que é que vocês têm de acompanhamento? Quando está faltando 4 meses para terminar o estágio probatório de vocês recebem uma notificação da divisão, informando que você prepara o seu relatório de finalização do estágio probatório, porque está chegando o período final, certo? E aí, muito das atribuições estão aqui, com a CBPD, em relação à carreira docente. Porque, pela Lei 12.772, a CPPD ganhou toda essa dimensão de trabalho. Então, algumas dessas atividades, eles já faziam. Só que agora, essa dimensão foi bem ampliada. E observem que a CPPD ela tem um papel de assessoramento. Ela vai analisar os processos, vai emitir o parecer, e a partir desse parecer, isso vai para a gente, né, na divisão de avaliação e carreira, para emitir a portaria. Portaria de finalização do estágio probatório, as portarias de progressão na carreira. A análise é feita na CPPD. Então, foi que a lei trouxe para a CPPD decisão sobre a alocação de vagas. Inclusive, sairá também definição de resolução interna sobre a distribuição das vagas. O banco de equivalência, até hoje, a gente funcionava da seguinte forma. Se aposentou um docente num departamento, aquela vaga é reposta naquela unidade. Agora, pela nova resolução que vai se propor, aposentou um docente ou vagou por algum motivo, vai ter que, para que a vaga seja reposta naquela unidade, vai ter que obedecer critérios que essa resolução vai estabelecer. Então, a CPPD vai opinar na distribuição e alocação dessas vagas. Vai opinar também sobre os processos de contratação de efetivos e substitutos. Sobre os processos de alteração de regime de trabalho. Hoje já faz esse trabalho. Se algum dos docentes em estágio probatório é vetado, certo? A alteração de regime. Mas passado o estágio probatório, quem é 40 horas DE quer mudar para 40, ou quem é 20 quer mudar para 40 ou 40 DE, todas essas mudanças de regime, elas são apreciadas pela CPPD. Só que no caso do docente em estágio probatório, a mudança de regime só é permitida após o período do estágio. Avaliação de desempenho. Todos os processos de vocês de avaliação de estágio probatório vão ser submetidos ao colegiado do departamento, à comissão especial, né, de avaliação. Em seguida, esses processos são encaminhados para a CPPD, que também emite o parecer. Depois do parecer final, vai para a gente, lá para a coordenadoria, para a gente fazer a portaria de conclusão do estágio probatório.
Aí vocês recebem uma cópia desse documento. Outro trabalho que a CPPD faz e que é bastante intenso, porque a gente tem um volume muito grande, né, que são os processos de afastamento para mestrado, doutorado, para apresentação e participação de eventos, né, no país ou no exterior. Todos esses são avaliados lá na CODEC e o parecer é emitido pela CPPD. Depois a gente também vai entrar no detalhamento disso. E a liberação para o processo de cooperação técnica, de colaboração técnica, que eu falei, que a gente também vai abordar um pouquinho mais na frente. Vocês já, claro, conhecem a tabela, né, de designação dos níveis, classes e como é que vocês se movimentam na carreira, não é? Eu lembro que quando a gente faz a posse, a gente recomenda que vocês leiam a lei, né, a 12772, que trouxe essas alterações para a carreira docente. Então, eu trouxe aqui só para a gente rememorar o que é considerado progressão e o que é considerado promoção, que a gente vai ver em seguida. Vocês, se tiverem dúvidas, tá, pode levantar a mão e perguntar. O que é a progressão? É a passagem do servidor de um nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. Então, todo servidor que presta um novo concurso, ele vai entrar no nível 1 da carreira. Então, A1, com as seguintes denominações: auxiliar, assistente A ou adjunto A. Isso foi uma alteração da Lei 12772, depois que ela foi publicada em dezembro. Então, já teve uma alteração em 2013, que trouxe essa nova nomenclatura. Então, a progressão, ela ocorre aqui dentro da carreira. Então, na classe A, você só tem uma progressão, do nível 1 para o nível 2. Na classe B, você também só tem uma progressão, do 1 para o 2. Na classe C, de adjunto, você tem 3 progressões. Na classe D, de associado, também 3 progressões. E a de titular é nível único. Também foi uma mudança trazida pela 12772, que antes, para titular, tinha que se fazer um concurso específico. E agora a gente vai chegar, né, seguindo os critérios da lei, até o nível de titular. Sem concurso. Concurso vai ser agora, né, para titular livre. Titular livre vai ter concurso, inclusive está saindo uma resolução para regulamentar o concurso de professor titular livre. A UFC recebeu agora 4 vagas. Titular, você chega aqui no final com a denominação de titular. Titular livre, você vai ter que fazer um concurso. Diferença em termos de ação, não tem. A promoção. Quem perguntou como passa da classe... através da promoção, que a gente muda de classe, porque a progressão é dentro da mesma classe. E a promoção é a passagem do último nível de uma classe para o primeiro nível da classe subsequente, obedecendo o quê? Um tempo mínimo de 24 meses e avaliação de desempenho vinculada. Então, aqui dentro, né, da classe A, que é a de ingresso, quando você estiver no 2, né, decorridos 24 meses, você pode ingressar no nível 1 de assistente. Aí você pode ser promovido. Quando você chegar aqui no nível 2 da classe B, você vai fazer uma progressão ou promoção para a classe C. E assim por diante. Você se promove de uma classe para outra e você progride dentro da mesma classe. E aí você pode acelerar essa promoção. Como? De qualquer nível da classe A, então você pode estar no nível 1 ou no nível 2 da classe A, cumprido o período, né, de 24 meses, você apresenta o título de mestre e vai ascender para o nível 1 da classe B. Ou apresenta o título de doutor, aí pula todas essas etapas e entra no nível 1 da classe C.
essa é a promoção. Considerando que quem já era servidor, antes de 1º de março de 2013, pode fazer a aceleração independente de cumprir o estágio probatório. Certo? Os 24 meses também. Ok? Então, você pode passar. Agora, detalhe. Quando você chegar aqui, né, se você acelerou e depois progrediu e chegou no nível 4 de adjunto, você só vai passar para os subsequentes se você tiver o título de doutor. Tá? Porque você pode ir subindo na carreira sem ter o título de doutor, com o tempo, né? Mas só vai chegar a associado e titular se tiver o título de doutor. Aqui é só para mostrar, né, que a carreira EBTT ela já tem uma divisão diferenciada, né, de classes e de níveis. Já que não tem ninguém. Aqui também falando sobre a EBTT, que a retribuição por titulação deles é baseada em um outro critério, que é o reconhecimento de saberes e competências. Isso também vai ser regulamentado aqui na UFC. E aqui os critérios, né, para promoção, que era o que a gente estava falando, que vai observar o interstício de 24 meses, e aí você passa, como a gente mostrou lá na tabela, para a classe B com denominação de assistente, e a condição é avaliação de desempenho. Da mesma forma para a classe C, a condição é avaliação de desempenho. Onde é que vai mudar? Da classe D, com denominação de associado, que aí ó, exige-se o título de doutor e também vincula-se a avaliação de desempenho. A gente quase não tem essa dificuldade, porque todos os concursos que a UFC tem aberto, a maioria deles a gente tem ingressado, né, com doutores. Então, a gente não tem muito essa dificuldade aí nas progressões. E para a classe E, aí já tem um detalhamento a mais, que além de possuir o título de doutor, ser aprovado em estágio probatório, tem que apresentar um memorial, e esse processo de avaliação de acesso para a classe E, ela vai ser realizada por uma comissão especial. Então, vai sair também agora, nesse pacote de novas resoluções, uma resolução específica para regulamentar o acesso à classe de titular, certo? De associado para titular, essa progressão, promoção. Estágio probatório. A gente tem uma resolução antiga, né, tem aí 20 anos, porque ela é de 1994, que regulamenta o estágio probatório docente. Então, nesse novo pacote de resoluções, a gente vai ter a aprovação de uma resolução específica para regulamentar o estágio probatório em função das demandas da Lei 12772, de 2012. Então, o que a Lei 12772 traz com relação ao estágio probatório docente? Estes requisitos aqui. No artigo 20, a Lei 12772 diz, além dos requisitos do artigo 20, da Lei 8.112, que são esses aqui, tá? Esses 5 fatores, inclusive, na carreira técnico-administrativa, eles já estão regulamentados. A avaliação de desempenho dos técnicos, ela já funciona dessa forma. Cumprindo esses 5 fatores, a gente já tem um modelo de avaliação específico. Algum de vocês aqui já está gestor nos seus departamentos, nas suas unidades? Então, tem subordinados a vocês servidores técnico-administrativos, não é? Então, a avaliação de desempenho desses servidores já segue esse modelo. Então, na avaliação de docente, além dos 5 fatores previstos na Lei 8.112, a 12772 trouxe mais essa série de requisitos que vão estar contemplados nessa avaliação, nessa resolução que está para ser aprovada, certo? De estágio probatório, docente. Que são adaptação do professor ao trabalho, verificada por meio de avaliação da capacidade e qualidade do desempenho das atribuições do cargo. Cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público. Quem
conhece o Código de Ética do Servidor Público Federal? E do servidor da UFC? A gente tem uma... Não é o regime jurídico, não. Aquele que a gente entrega na posse, não. Ali é o seu contrato de trabalho. É a Lei 8.112. É o que nos rege em termos de direitos e deveres. Aqui a gente está se referindo a uma coisa mais ampla. É o Código de Ética do Servidor Público e já existe, já está aprovado, inclusive publicado, para quem tiver interesse. Existe uma comissão de ética na UFC e essa comissão criou o regime do servidor da UFC. Tá? Então já está disponível, se quem tiver curiosidade, acessem lá a comissão de ética da UFC e já tem o regime do servidor lá publicado. Não só, é isso que eu estou dizendo, a resolução que vai sair, por enquanto, o modelo que tem, que é esse de 94, é baseado na avaliação discente, certo? O modelo novo, além de contemplar a avaliação discente, que está bem aqui, ó, certo? Vai contemplar tudo isso, mais a avaliação discente. Já está concluído o texto, foi concluído ontem, a avaliação de desempenho dos docentes efetivos, contemplando uma série desses fatores. A próxima que vai sair é a avaliação de desempenho do docente em estágio probatório. São duas resoluções diferentes. Então, cumprimento de deveres aí é importante, né? Quem não conhece e tiver curiosidade de ter acesso, né? Alguns aqui levantaram o braço que conhecem já o Código de Ética do Servidor Público Federal. E, além desse, a gente ainda tem o nosso Código de Ética da UFC. No site da UFC tem. Outro aspecto que vai ser considerado. Análise dos relatórios. Hoje já é feito dessa forma, né? Vocês fazem um relatório ao final do estágio probatório. Esse relatório vai ser avaliado pela CPPD, Comissão Permanente Pessoal Docente. Eles emitem um parecer e a gente emite a portaria dizendo, com base no relatório de atividades que vocês apresentaram, vocês estão aprovados no estágio probatório. A gente comunica isso para vocês através de um ofício, enviando essa portaria. Isso já acontece hoje. E aí, outros aspectos, que são os que estão lá, né? Assiduidade, disciplina, desempenho didático-pedagógico, que não está lá em cima, capacidade, iniciativa, produtividade e responsabilidade. São esses 5 que já estavam na lei, mais o desempenho didático-pedagógico, que essa resolução vai trazer todos os indicadores para avaliação desse desempenho didático-pedagógico. Outro requisito, participação, isso aqui é o texto da lei. Muita gente diz, de onde é que vem essa obrigação de participar do projeto Casa? Não é, Tatiana? De onde vem essa obrigação? Da lei 12.772. Ela estabeleceu, né, quando foi criada em dezembro de 2012, essa obrigatoriedade. Que antes, quem já era da casa, né, e sabe como é, o que é que tinha como obrigação? O docente, no ano de ingresso, terá que participar do curso de didática do ensino superior. Era uma disciplina de 64 horas, obrigatória. Então, a universidade reformulou e criou o projeto Casa, para que isso se tornasse mais atrativo para o docente que estava ingressando. E para cumprir essa determinação legal. Então, aqui a gente tem tanto o projeto Casa, como o seminário de ambientação, que também é uma determinação legal do MEC. Então, a gente inclui esses 2 programas, esses 2 eventos, para participação no que a lei estabelece como Programa de Recepção de Docentes, instituído pela IFE. O modelo da UFC é esse. Ainda tem várias instituições de ensino aí pelo país que continuam, para cumprir isso aqui, aplicando que o docente tem que participar da disciplina de 64 horas de didática do ensino superior. E, por fim, a avaliação pelos discentes, que é o que a gente já tem aí como alguma forma, né, de avaliação.
do docente. O que a 12772 trouxe de mudança? Uma que não era permitida anteriormente é essa daqui. Participar de programas de pós-graduação estrito sensu ou pós-doutorado. Docente em estágio probatório, antes da 12772, não podia se afastar para cursar mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Então, o texto da 12772 já trouxe essa mudança. E aí, algumas... Fala um pouquinho aí, Camila. Qual a relação? Aquele... Só pode se o departamento autorizar e ainda em regimento da universidade estabeleceu-se um percentual. Qual é o percentual? 10%. Então, se um departamento tem 17 professores e neste semestre 2 querem se afastar para um doutorado, isso é possível? Não. Por quê? Só pode ir um, porque 1,7 só é um. Você não tem 0,7 pessoa. Né? Então, existe essa limitação. E de onde vem as atribuições da CPPD? Da mesma lei. Aquele texto que eu mostrei da CPPD é da 12772. Foi a 12772 que ampliou o papel da CPPD, dessa comissão permanente de pessoal docente. Tem lá representantes de todas as suas unidades na CPPD. Né? De cada uma das unidades acadêmicas, tem lá um representante. E no estágio probatório, que tipo de licenças são concedidas? Camila, fala um pouquinho, Camila. Bom, o rol de licenças que pode ser concedido para vocês no estágio probatório, ele já vinha na 8.112, certo? Que são esses que a gente elencou para vocês. O artigo 81, inciso 1 a 4, que é motivo de doença de pessoa da família, motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro para serviço militar e atividade política. Além do artigo 81, artigo 94, mandato eletivo, artigo 95, estudo ou missão no exterior, e artigo 96, afastamento para servir em organismo internacional. Não. O afastamento do cônjuge que é para trabalho. E a gente tem 2 tipos. No artigo 81, o artigo 84 a gente tem que regulamenta o afastamento para acompanhar o cônjuge. Ele traz o parágrafo 1º, é a possibilidade de você ir sem remuneração e por prazo indeterminado, que aí é no caso do seu cônjuge não é servidor público federal. Ele é contratado da M. Dias Branco e vai ser removido, certo? Você tem direito de ter a licença, mas você vai sem remuneração e pelo prazo que você precisar. E o parágrafo 2º, que traz a que você pode ir remunerado, que é no caso do seu cônjuge ser servidor público federal, ele foi deslocado no interesse da administração, tem que ter o interesse da administração, aí você vai para exercício provisório em outra unidade didática na área onde ele vai. Aí você tem esses 2 tipos, certo? Mas todos os 2 têm que ser relacionados com o trabalho dele. Isso. Eu ia falar mais na frente, eu acho. Aí, esse rol era o que trazia a 8.112, né? Com relação aos afastamentos estricto sensu, ele ainda traz a limitação para o técnico administrativo, que agora ficou restrita ao técnico administrativo, que é necessidade de 3 anos de efetivo exercício para ir para o mestrado ou de 4 anos de efetivo para ir para o doutorado, né? Isso vocês não têm mais. Então, você pode tomar posse hoje, se o departamento quiser liberar amanhã, para você ir para o programa de pós-graduação, certo? Que aí foi essa, eu acho que é uma das mais importantes mudanças que a 12772 trouxe para vocês, principalmente para capacitar o pessoal da universidade, né?
A gente vai mencionar um pouquinho mais na frente os casos de suspensão de estágio probatório, né? Com relação a Silvana pediu só para lembrar vocês que essa licença por motivo de doença em pessoa da família, essa pessoa da família tem que estar cadastrada no assentamento funcional de vocês. Então, assim, a lei traz quem podem ser essas pessoas, a gente não botou não, né, aí, que são cônjuge ou companheiro, pais, filhos, madrasto, padrasto, enteado, ou pessoa que vive às suas custas, comprovadamente que vive às suas custas, né? Mas, para esse tipo de licença, ela tem que estar cadastrada no seu assentamento funcional. Isso é muito simples. Você vai na central de atendimento e você leva o nome das pessoas e o CPF para a gente poder fazer essa inclusão no cadastro. Essa regra não era cobrada, apesar da lei sempre trazer que era obrigatório o assentamento funcional, costumava não ser necessário. Né? Hoje, com o rigor que a gente está tendo, principalmente dos órgãos de controle, a gente está sempre lembrando a vocês que, às vezes, a gente só precisa quando vai tirar a licença. Que façam isso antes, né? Regularizem sempre o assentamento funcional de vocês. Pronto, o artigo 96A, que é o programa. Com relação ao artigo 96A, a Lei 8.112, ela é bem clara. Ela diz que o afastamento será dado, afastamento para pós-graduação em stricto sensu, se comprovada a incompatibilidade com o exercício do cargo, ou a não possibilidade de compensação de horário de trabalho, né? Como isso vinha sendo um embate aqui na universidade, principalmente para as pessoas que passavam em programa de pós-graduação em Fortaleza e não conseguiam conciliar um doutorado com a sua atividade didática, foi publicada a portaria 4496 da UFC, em dezembro de 2013, que ela traz os critérios de participação em cursos de mestrado e doutorado no local de lotação de vocês. Ou seja, ele traz a possibilidade de você ficar dispensado de suas atividades didáticas, ou pelo menos com carga horária reduzida, para participar desses programas de capacitação na própria cidade onde vocês estão lotados. Pronto, esses são os casos de suspensão do estágio probatório. A suspensão do estágio probatório, ela também vem na 8.112, no artigo 20, parágrafo 5º, que são a licença por motivo de doença em pessoa da família, certo? Que ali aquelas pessoas que eu já tinha falado para vocês. O artigo 84, parágrafo 1º, que é a licença para acompanhar o cônjuge sem remuneração e por prazo indeterminado, né? Tem um certo sentido aí, porque se você não vai estar em exercício em nenhum órgão, se você vai estar livre de suas atividades laborais, não teria como você ser avaliado no estágio probatório. Então, realmente, ele teria que ficar suspenso. Foi mais ou menos essa a intenção desses casos de suspensão, certo? O artigo 86, que é a licença para atividade política, que não é uma atividade própria do servidor público, nem do técnico administrativo em educação e nem do docente de magistério federal. E o afastamento para servir em organismo internacional, que é o artigo 96, que esse afastamento é sem remuneração também, porque vocês ficam custeados geralmente pelo organismo ao qual vocês vão servir. Oi? Essa licença você obtém mantendo a sua remuneração? A licença para atividade política? Você pode optar pela remuneração do cargo ou daqui. Eu nunca vi ninguém optar pela daqui. Se você for nomeado, por exemplo, secretário estadual ou municipal, você tem direito à sua remuneração? Não, mas no caso, aí é exceção. Essa atividade política é registra para mandados eletivos. Então, você passa para vereador, deputados, né? No caso da professora Luiziane Lins, por exemplo, né? Que agora vai... Bom, a Lei 8.112 só traz esses casos. O que acontece? O Ministério do Planejamento entendeu que, por meio dessa nota técnica que eu botei para vocês, a 30 de 2012, que apesar da 8.112 no artigo 20 trazer o rol bem específico dos casos de suspensão do estágio probatório, ele entendia que esse rol era apenas exemplificativo. E que todo e qualquer afastamento e licença que impossibilitasse o servidor de desempenhar suas atividades deveria gerar a suspensão do estágio probatório.
como nós, infelizmente, estamos vinculados ao Ministério do Planejamento, a gente tem seguido esse entendimento da nota técnica. Então, no caso de licença de saúde própria do servidor, o estágio probatório fica suspenso. Licença gestante fica suspenso, né? Então, assim, realmente a gente tem que aplicar essa nota técnica por conta da subordinação entre os poderes. É um entendimento que o Ministério do Planejamento dá para a interpretação da lei. Certo? Aí, nesse caso aqui, também entraria a pós-graduação. Então, entende-se que ele ficaria assim suspenso. Apesar dele contar como efetivo exercício, de você poder progredir na carreira mesmo estando afastado para pós-graduação, entende que o estágio probatório fica suspenso. Para progredir, você pode. Uhum. Você não acelera na promoção, por exemplo, mas progressão... a mudança do regime já traz, na 12772, ela já traz isso. Ela impossibilita o docente de mudar de regime enquanto em estágio probatório. Então, se você fez o concurso para 40 horas de DE, você tem que permanecer nesse regime pelo menos até a finalização do seu estágio probatório. Ela já traz isso. Mas com relação à progressão funcional e à promoção na carreira, por exemplo, a resolução traz como você faz para ser avaliado durante o período que você está na pós. Você traz um relatório do seu orientador, informando as atividades envolvidas. Então, tem todo um critério para conceder a progressão. E a lei diz claramente que é um afastamento de efetivo exercício, e ela não traz no artigo 20. Mas o Ministério do Planejamento diz que, infelizmente, não é esse o entendimento correto. Acabou? Essa é a parte. Aqui a gente trouxe para vocês algumas ações que estão no nosso plano de capacitação, e eu acho que aí a gente tem algumas ações de capacitação que podem ser interessantes para vocês, né? Quem levantou aqui a mão, por exemplo, que é gestor, né, atualmente, você está em estágio probatório, e normalmente chega no estágio probatório e já recebe a missão de ser o coordenador do curso ou o chefe do departamento. Isso acontece muito. E aí as pessoas ficam meio que despreparados porque não conhecem ainda a instituição, estão em estágio probatório, estão entrando, estão conhecendo e, ao mesmo tempo, já tem que exercer a função de gestor. Então, para isso, no próximo ano, a gente está já montando um manual, né, que vai ser um guia, o Eu Gestor, para passar para cada um desses gestores, não só para quem está em estágio probatório, para todos. Como é que se orienta, né, para dirimir aí as dúvidas dos servidores que estão subordinados, ou para tocar de uma forma mais efetiva as ações que estão dentro da sua coordenação ou da sua chefia de departamento. Então, a gente tem esse instrumental, né, que vai ser divulgado no próximo ano, e aí a gente tem alguns, né, cursos que a gente pode... incluindo esse, né, da ética no serviço público, que a gente falou, cursos direcionados para a gestão. Na área, que aqui eu chamo mais a atenção, né, de vocês, do ensino e da pesquisa, que aqui, inclusive, a gente tem uma parceria, né, com o Projeto Casa, do aproveitamento dessas cargas horárias para computar nas 64 horas do CASA. Quer falar um pouco, Tatiana, sobre isso? Bem, na elaboração do PDI, a gente fez a previsão, na área de formação docente, de fortalecer a articulação entre os diferentes setores da universidade. Apesar da Casa ter nascido como um projeto dentro da Pró-Reitoria de Graduação, a PROGEP tem já uma ação de formação dos servidores, né? A gente tem ações que acontecem dentro dos institutos e dos departamentos, e essas ações estavam pulverizadas. Então, a gente fez a previsão de fortalecer essa rede, né? E com a PROGEP, esse ano de 2014, qual foi a análise que a gente fez? Das ações ligadas a ensino e pesquisa que já estavam no leque de cursos da PROGEP, quais teriam sentido a gente incorporar a programação da Casa ao invés da gente duplicar, né? Então, a gente fortalecer isso. Então, um exemplo é o curso de didática no ensino superior,
que é um curso de 20 horas, né, que está acontecendo agora na segunda vez. Aconteceu no primeiro semestre e agora novamente. Então, a gente conversou, foi feita a solicitação de que a gente indicasse um professor. E dentro do grupo de professores de didática que dão suporte à casa, né, a gente tem a professora Bernadette, que é da primeira equipe de composição da proposta da casa, a professora Rosimar Machado, o professor Fernando Lincoln e a professora Carmen Cita. Né. Então, são 4 professores que se articulam e se revezam nas ações de didática da formação do programa da casa hoje. Então, o curso de didática está acontecendo, alguns professores aqui, eu sei que o Léo está cursando. Né. A gente já teve um curso, por exemplo, de análise estatística e pesquisa qualitativa. É um outro exemplo. São cursos que já tinham uma previsão de carga horária alta, né, um curso de 60 horas, 64 horas. E a reflexão era, se a proposta da casa é que o professor tem espaço de interlocução, que ele transite em vários temas, não faz sentido essa hora específica em formação estatística da pesquisa convalidar toda a carga da formação docente. Então, como é que a gente estabeleceu a convalidação dessa carga? A gente tem hoje uma divisão mais ou menos assim, padrão, das 28 horas no máximo de atividade como ambiência temática e as 36 circulando entre os encontros, as colaborações virtuais, a proposta do curta docente, que é registrar a trajetória do professor, escrever para o blog, todos os encontros que a gente faz, né, com a frente de ciência, filosofia, arte, as discussões mais temáticas. Então, dentro dessa perspectiva, os cursos que a Progep oferecia, que são específicos, a gente tem, quando acordado anteriormente, convalidado 28 horas. Agora, tem uma possibilidade que é, vamos supor que eu estou lá na gestão e durante esse processo do probatório eu fiz qualquer um desses cursos que me interessava diretamente. Né? A gente tem uma especificidade na relação da carga horária das 64 horas mínimas de 8 horas livre. Né? Então, uma atividade que o professor fez durante o probatório, que para ele foi relevante para a formação, que possa ter sido oferecida na UFC ou fora dela. Alguns vão, por exemplo, para congressos de formação na área médica. Né? Então, tem um período de imersão, de discussão. A gente tem feito essa relação com 8 horas livre. Né? E outras ações, como a Silvana comentou que depois ela vai reforçar, do banco de instrutores. Então, podem ser que tenham cursos que não estejam previstos, que passam a ser oferecidos, e esses cursos a gente dialoga, desde que ele esteja... Isso. Formação de tutores em AD. Teve uma turma agora, né, e a gente pretende fazer, porque nós queremos implementar várias ações em AD, inclusive para atender aos campos interior. Né? Existe... Como é que a gente tem feito a comunicação? O portal da casa tem 2 menus principais. O superior tem o menu agenda. Nessa agenda você visualiza por quadrinhos o que está acontecendo em cada dia. Né? A gente envia para o mailing da casa um calendário detalhado e descritivo. A gente tem feito quase que por bimestres, porque tem ações que vão entrando, então a gente tenta fortalecer. Aí tem esse documento geral. As filipetas, que são os cartazinhos que relembram especificamente cada atividade. Né? Elas saem, geralmente, na semana anterior, pelo e-mail e pelo Facebook da casa. Então, toda atividade que a gente insere, a gente tenta fazer o comunicado, tem o Facebook também da casa. Isso, se vocês se vincularem, tem aquele jeito que tudo que for postado você é comunicado, né? Caso UFC, a gente tenta todos esses meios. Então, sempre que modifica, a gente fortalece, né, essa comunicação. Tá bom? Do que eu citei sobre aquele... Oi. Mas é junto, essa de aprender os processos, né? A gente tenta priorizar que a comunicação possa ser feita por e-mail, para evitar o deslocamento do professor, e que esses documentos ficam registrados, né, tanto no e-mail institucional como na pasta do professor. Então, você é só encaminhar um e-mail para o casa@prograde.ufc.br, o nome do docente, o certificado, e aí a gente faz a convalidação dessas 8 horas no máximo livre, né, sem replicar atividades. Essa é uma possibilidade. E outras ações que possam ser pensadas, por exemplo, às vezes o professor tem uma experiência muito rica
e ele pode transformar num texto para o blog da casa, fazer um programa de rádio, se oferecer para ministrar um espaço temático, né? Então, é preciso entender sempre, nessa ideia de divulgar, que não é só o que a gente disponibiliza, a gente constrói junto. Então, tem ações que surgem desses contatos por e-mail, né, para poder atender demandas de uma área de conhecimento ou mais de uma área. Ah, sim. Tá. Na carta da casa, depois eu vou pedir para a Mário trazer impresso para vocês, que são as normas, né? A gente vai sempre publicando as atualizações. Mas, de maneira geral, Léo, assim, a gente tem 4 grandes frentes hoje. Os encontros agendados, que são esses que estão na agenda, que a gente articula, chama as pessoas, organiza, sistematiza. São os encontros agendados, que a gente chama geralmente presenciais, né? As ambiências temáticas, que o próprio professor escolhe um tema, um grupo de trabalho, uma dinâmica de trabalho, e ele assim, se dedica a discutir ou um aspecto, por exemplo, como avaliação ou didática, aquilo que mais está afetando a docência dele, e que ele faz isso com um grupo que está próximo dele, ou articulando professores de outros cursos. Um grupo de docentes, você pode envolver discentes ou alunos de monitoria, a discussão ligada à formação. Tem vários temas. Aí um terceiro aspecto, que é essa linha de cursos, que a gente acabou dividindo, então a gente tem a interface com a Progep, o DETIC, que é uma interface com o AC virtual, né? E os cursos que a gente também oferece já de média e longa duração, porque os encontros agendados ficam esses encontros que duram 2 horas, 3 horas, 4 horas. Né? E o quarto bloco, que a gente chama de contribuição virtual, é essa possibilidade de escrever para o blog, dar entrevista no programa de rádio, produzir um curta docente, o Leandro, que é nosso bolsista cinema audiovisual. Então, o professor conta a história dele para chegar no UFC, o que ele tem feito. A gente tem filmado os laboratórios, né, os projetos que os professores trabalham. Se quiser fazer um outro específico sobre a pesquisa, criando um banco de memória das trajetórias. Aí, essas 64... a gente tem alguns critérios de como é que a gente dilui essas horas nessas ações, inclusive nessa ideia. Isso está descrito, depois eu entrego para vocês. Tá bom? Você tinha uma pergunta? casa@prograde.ufc.br. Oi? A gente tem... esse chega encaminhado. O e-mail que a gente manda as informações... ele é o bolsista de comunicação que ajuda a gente, porque são mais de 1.000 pessoas, né, pelo mail. E aí, se for por esse e-mail, ele encaminha para a Secretaria da Casa. Esse que eu estou passando é o específico da Secretaria da Casa, que é institucional. Tá? A propósito do seminário para novos gestores acadêmicos, algum de vocês aqui participou do último seminário de gestão acadêmica, que aconteceu na UFC em 2013? Aconteceu lá no Marina. Nenhum? Então, no seminário de gestão acadêmica, é uma oportunidade, ele é promovido pela Pró-Reitoria de Graduação, e é uma oportunidade que a gente tem de interlocução entre os diversos departamentos, entre as diversas unidades. E nesse seminário, no último seminário, houve um painel que era focado na gestão de pessoas. E aí a gente teve essa interlocução com os docentes e a gente perguntou qual seria a melhor forma, porque a gente recebia muita reclamação do que a gente está dizendo. Eu cheguei aqui hoje pesquisador, no dia seguinte me colocaram para ser gestor. E eu não tenho vontade, não tenho habilidade, não conheço o instrumental para dar conta dessa tarefa, dessa atividade. E que, digamos, não é tarefa fácil. Né? Lidar com essas questões administrativas, com as questões de avaliação, de desempenho do próprio servidor técnico administrativo, de conduzir reuniões de departamento. Então, é um processo complicado. E nesse seminário de gestão acadêmica, nós consultamos nessa interlocução os docentes qual seria a melhor forma de instrumentalizá-los para fazer essa gestão. E aí o que saiu, né, de indicação é que alguns votaram que seria um seminário, né, que esses docentes participariam e aí eles teriam informações mais detalhadas para se instrumentalizar nessa função de gestão. Outros pediram que fosse mais um manual de instruções, que é o que a gente está pensando em editar, que é o manual, o Eu Gestor.
E a partir dessa demanda, né, de seminário, já que a gente já tem com vocês aqui uma série de atividades com o CASA, a gente decidiu que ao invés de fazer o seminário, a gente vai fazer esse manual, esse roteiro, um tutorial, que vai instrumentalizar o gestor nessas ações, principalmente nos assuntos que fazem interlocução com a gestão de pessoas. Tá? Então, o objetivo é esse. Nessa montagem, a gente vai tentar fazer reuniões para agrupar, ouvir as demandas, quais são, pelo menos de alguns, a gente vai chamar a participação, para ouvir de vocês quais são as dificuldades mais frequentes, para que a gente possa contemplar nesse tutorial essas informações. Tá? Isso. Uhum. Isso. Uhum. Outra coisa, outra pergunta. Quantos de vocês já participaram do seminário de ambientação após o ingresso? Acabou de entrar, é o dia inteiro. E a outra dificuldade, porque você entra, o ideal era que a gente pudesse fazer, e que a gente também está programando que no próximo ano a gente consiga realizar assim, porque a gente tem um diferencial. O nosso reitor, ele faz questão de dar posse. Quando ele não dá posse, ele transmite essa tarefa para o vice. Então, ele faz questão. Vocês passaram pela cerimônia e ele ou o vice estavam lá. Salvo raras exceções, se for um caso emergencial que tem que ser dado posse sem em grupo, aí o pró-reitor de gestão de pessoas dá aquela posse individualmente. Não sendo, né, normalmente é a cerimônia de posse. E o que a gente queria era que a gente pudesse fazer o seminário de ambientação no dia da posse, para que você já saísse daquele seminário, porque lá o pró-reitor de extensão, ele vai explana para vocês o que existe em termos de extensão na universidade. Como é que você pode fazer a inserção desse seu projeto de pesquisa para que isso venha a ter impacto na sua avaliação, né, na sua progressão. Então, a gente está pensando em estruturar esse... Ó, 20 minutos. Uhum. É porque o que eu estou falando, em termos... Já seria... Sem computar. Uhum. Então a gente tá falando aqui de duas coisas. Porque quando a gente diz que vai fazer um tutorial, um manual para o eu gestor, é para aqueles que estão na função de gestão. Mas a gente poderia fazer um outro tutorial que englobasse todos esses aspectos da progressão na carreira, né? Onde é que você vai buscar essa fonte? Quer dizer, você está desperdiçando ali aquelas horas que você podia estar engajando um projeto na atividade de extensão. Começou a criar a ideia do banco de memória. A gente fazia as atividades, vinha alguém, aí a gente só tinha informação para as pessoas que estavam presentes. Então a gente tem um canal no YouTube com as ações que foram realizadas, principalmente do final de 2012 para cá, né, intensificou em 2013. A gente teve um encontro de gestão com a pró-reitora de gestão, a professora Márcia Machado. Tem um vídeo curto no site do YouTube da casa, com as orientações gerais, com a apresentação. Então, talvez o que a gente possa também fazer é que, assim,
o ciclo chega muito pulverizado, né? A gente não tem um encontro da casa logo que o professor chega, né? Ele pode chegar no meio do semestre. Então, muita gente chegando de cursos diferentes. A gente tem buscado, por exemplo, acontece na posse, eles entregam a carta da casa, e às vezes o professor chega direto aqui, vem numa ação. Então, qualquer pessoa que vocês assim estiverem próximas de professores, tiverem dúvidas, fala para entrar em contato. A gente tem tentado centralizar e encaminhar essas informações. Eu tenho dificuldade com alunos em sala de aula. Como é que eu posso pedir ajuda da Pró-Reitoria de assuntos estudantis? Né? E ao final da agenda, do calendário, a gente também tem colocado um pouco desses links. É um documento grande, com 15 páginas, mas é mostrar assim, tudo que está acontecendo, tudo que já está em andamento e todas as frentes que podem me ajudar nesse espaço dentro da universidade. Eu acho que o que a Tatiana colocou, o Projeto Casa, ele tem essa função, não é? de ambientar, como a lei exige, o docente na instituição. A função é essa. Né? Aqui, a gente já foi. Procedimentos técnico-administrativos são coisas mais, ações mais voltadas, né, para o dia a dia, né, das unidades. Uma coisa que tem dentro das unidades sido demanda forte é que agora a gente precisa ter noção de como elaborar termos de referência para a compra de material. Né, então, é um outro conteúdo que a gente está tendo que se apropriar. Então, a gente tem aí uma gama de cursos, né, de procedimentos técnico-administrativos, legislação interna de pessoal, também pode ser interessante. E aí a gente tem aí uma diversidade, e a gente vou reforçar mais uma vez, vamos mandar para o mailing de todos os servidores, docentes e técnicos, esse convite para participar, enviar projetos, para que a gente inclua na nossa programação do próximo ano novos cursos, né, de capacitação, onde vocês poderão ser instrutores dos nossos cursos de capacitação. Tá? E é feita remuneração, tá, para esse trabalho, né, de instrutoria, é pago na rubrica de encargos de curso e concurso. Então, é uma experiência importante. Outras demandas que a Progep tem são os cursos que a gente oferta de graduação, tecnólogo em gestão da qualidade, onde os docentes da UFC também participam como professores. O curso de especialização em gestão universitária, a gente já teve 3 turmas, nós vamos abrir também no próximo ano mais uma. E o mestrado em políticas públicas, que é o Poleduc. Então, em todas essas ações, a gente tem docentes da UFC inseridos, né, ministrando aulas também como professores. E recebendo remuneração por isso, nessa rubrica que eu informei. Então, quem tiver interesse, nos contactar para que a gente possa elaborar projetos, inseri-los nessas programações que vão desde a graduação até o mestrado. Existe possibilidade também de se criar um doutorado. Esses cursos eles são regulamentados pelo MEC, com a seguinte exigência: pelo menos 70% de vagas destinadas aos servidores, mas 30% tem que ser aberta ao público externo. Só esse requisito que eles exigem da gente. Conosco no 3366-7406, que é a divisão de formação profissional. A gente vai mandar um e-mail para todos vocês falando dessa programação, perguntando para vocês se tem interesse em inserir projetos e se cadastrar como instrutores nossos. Pronto, a gente tem cursos de janeiro a janeiro. Os nossos cursos não param. E a gente vai implementar também agora a modalidade EAD. Então, você pode trabalhar conosco em EAD, tanto como conteudista, elaborando os conteúdos didáticos, sendo remunerado por isso, como pode trabalhar conosco como tutor.
do próprio curso que a gente vai ministrar em EAD. Mas os cursos são de janeiro a janeiro. Então, pode ser que você programe conosco um projeto para ministrar um curso fora do período letivo. Ok, era mais ou menos essa informação que a gente quis trazer. E aí agora a gente abre para dúvidas, questionamentos, que a gente puder esclarecer. Quem tem as instruções com relação ao relatório, o que precisa, o que não precisa, é a CPPD. Tá? Lá tem um link na página que diz o que é necessário. Tá? Se não, você pode contactar a CPPD e eles têm toda a parte documental e os requisitos que são necessários para a análise de cada um dos processos. Outra coisa importante, que é uma coisa que a gente tem dificuldade. Você vai participar de um congresso no exterior. Então, você precisa que essa comunicação chegar lá para a gente, na Progep, para que a gente faça uma portaria, porque nenhum servidor pode se ausentar do país sem a anuência do reitor. Se for no país, até 60 dias, o próprio diretor da sua unidade faz a portaria e você vai para o seu evento, se afasta. Mas se for fora do país, mesmo que seja um dia, tem que ser uma portaria do reitor, publicada no Diário Oficial da União. Então, a gente tem recebido processos do tipo, agora mesmo aconteceu, o professor ia se ausentar do dia 29 de setembro até o dia 2 de outubro, e o processo chegou na Progep no dia 28, na véspera da viagem. Então, ele viajou, voltou e o processo não pode tramitar, porque vem incompleto, vem faltando documentação. Então, é importante que, se existe uma programação para você participar de um evento, principalmente se for no exterior, que o encaminhamento seja feito com antecedência mínima de 30 dias, que é o prazo legal, né, Camila, de um processo administrativo tramitar. Certo? Só lembrando aí com relação... No país, mesmo prazo, 30 dias. Agora, o país, a diferença. Até 60 dias de afastamento, não precisa de portaria da Progep, tá? O afastamento pode ser feito através de uma portaria do diretor da sua unidade. Não, o diretor. Faculdade de Medicina, o diretor da Faculdade de Medicina autoriza os afastamentos da Faculdade de Medicina até 60 dias no país. Certo? Afastamentos de longa duração, mestrado, doutorado, todos na Progep. Afastamento para o exterior, todos na Progep. A diferença é, se for para mestrado, doutorado no país, quem assina é o próprio pró-reitor. Se for no exterior, é o reitor. Então, tem uma série de trâmites e passos que a gente tem que observar. E se não chegar em tempo hábil, a gente não tem como fazer a portaria. Ainda não, estamos programando para o começo de dezembro. E é obrigatório. Você ainda não participou? Não, e o mais chato é, você vai participar de um seminário de ambientação depois de 6 meses que você está na instituição. Ou seja, você já está ambientado. O ideal era que acontecesse, era o que eu comecei a explicar, eu acho que a gente acabou interrompendo a linha de raciocínio. Que ele acontecesse no dia da posse. Por quê? Porque o reitor já está, ele já vai fazer aquela fala dele, onde ele introduz a universidade, né? E depois a gente teria a fala de todos os outros pró-reitores. O problema é só agenda. Mas é o dia da sua posse. Não tem impedimento nenhum. Pois é o ideal. O problema todo é a agenda do reitor, porque se ele não fizesse questão de dar posse,
A gente se estruturava para fazer o seminário de ambientação com ou sem ele. Se ele tivesse, ele representava. Se não, o vice, se não, o pró-reitor de gestão de pessoas na posse. Mas ele faz questão de dar posse. Então, a gente, às vezes, tem uma posse, já teve posse, que a gente avisou a todos os candidatos que a posse ia ser numa data, e por questões de agenda, ele teve que ir para uma reunião em Brasília, a gente teve que cancelar a posse 2 dias antes. Manda e-mail de novo para todo mundo dizendo que a data da posse mudou. Imagine para organizar o seminário de ambientação, onde não tem só a fala do reitor, tem a fala de todos os pró-reitores, tem a fala dos sindicatos, tem a fala da Progep. É complicado, mas a gente vai fazer um esforço grande para que em 2015 a gente consiga fazer o seminário de ambientação em tempo real.